Você já se sentiu culpada por ter uma boa carreira? Por ter tido sucesso no seu empreendimento? Sabe que um dos pontos mais importantes a ser trabalhado, nós mulheres, é a gente aprender a se sentir orgulhosa da nossa jornada e menos culpada a respeito do que os outros pensam, vivem ou esperam. Eu sou Ana Marques e eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho sobre certos aspectos das nossas relações. Eu tenho percebido muito nas mentorias que muitas de nós criamos vínculos com as pessoas que não são de um lugar somente de amor. Muitas vezes a gente aprendeu lá na infância que a gente era amada quando a gente atendia as expectativas, quando a gente era obediente, quando a gente não criava problema, né, nem conflito. E às vezes que a gente reclamava, chorava, fazia birra, existia um rechaço, né? Seja através do gelinho de um adulto, que eu sempre falo, que adulto é ótimo e dá gelinho em criança, ou até através de repreendas mesmo, de repreensões, né? De castigo, enfim. E aí a gente aprendeu que para que a gente não era naturalmente merecedoras de amor, mas que pra gente merecer o amor de alguém, pra gente merecer o olhar de alguém, o cuidado de alguém, a gente precisava agradar essa pessoa, atender as expectativas, não entrar em conflito. Então hoje eu atendo muitas mulheres que chegam pra mim às vezes muito cansadas, se sentindo culpadas de uma série de coisas que quando a gente vai mesmo avaliar e conversar na parte lógica da coisa, não existe culpa e não existe tanto motivo para tanta exaustão. Mas quando a gente entra um pouco mais a fundo na história dessa mulher, no seu dia a dia, na sua rotina, a gente percebe o quanto que essa exaustão muitas vezes vem do esforço que essas mulheres fazem para atender às expectativas do marido, do chefe, dos pais. Mesmo que essa mulher tenha mais de 50 anos, muitas vezes ela ainda está preocupada em atender a expectativa da mãe. Ah, porque ela foi viajar e a mãe pediu para que ela ligasse, porque a mãe fica preocupada. E muito essa dificuldade de colocar limites, que não é uma... Quando eu falo, você tem dificuldade de colocar limites? Às vezes a pessoa fala sim, às vezes não. Mas a dificuldade de colocar limites, ela pode ser trabalhada num nível lógico-racional. Olha só, até aqui você vai, até aqui a pessoa não pode vir, ok. Mas quando a gente realmente não consegue colocar limite, quando o racional, o intelectual não resolve o problema, é porque a gente tem um problema simbólico por trás disso. E nesse caso das mulheres, muitas vezes, a dificuldade em colocar limite está no fato da gente ter crescido acreditando que para que a gente seja amada, para que a gente seja aceita, a gente precisa atender a expectativa dos outros. Então, o limite aqui, ele é muito menos um limite relacionado a uma fronteira, que seria um tema arquetípico de Hera, por exemplo, mas está num limite relacionado a Coré, que é essa jovem ingênua que precisa se sentir protegida, e a forma como ela se sente protegida é quando ela está sendo cuidada, sendo vista, sendo olhada. E pelo medo, né, do sair desse campo psíquico da mãe, normalmente, né, desse cuidado maternal, ela não chega na fronteira. Ela não consegue chegar até a fronteira e colocar limites claros. Quando a gente entende a diferença entre estou agindo dentro de um padrão, estou agindo dentro de outro padrão, a gente consegue acessar a potência de cura desse padrão. A gente consegue entender qual é, então, o caminho de cura. Porque um limite que eu não consigo colocar porque eu tenho medo de perder um vínculo emocional é diferente de um limite que eu não consigo colocar porque fora disso que eu conheço, eu
Eu tenho medo de ir pra fora disso que eu conheço, então eu tenho medo de agir diferente com as pessoas à minha volta e levar a relação para um outro lugar que eu desconheço qual é. E um outro ponto que eu queria colocar aqui é que quando a gente vai entrando mais a fundo, né, nessas relações, nessas questões que a gente traz muito forte, de dificuldade às vezes de colocar limite, de dizer não, e que tem a ver com esse desejo de agradar, é que muitas vezes ao longo da nossa história a gente não cria vínculos de amor com as pessoas. A gente cria vínculos de dívida, vínculos de poder. Então, por exemplo, quando um menino, né, vai morar fora de casa e ele se sente na obrigação de continuar dando satisfações para a mãe, como se ele ainda estivesse morando na casa dela, porque senão ela vai ficar chateada, porque senão ela vai ficar preocupada. Esse vínculo foi criado com base na dívida e não no amor. E o que acontece? Que diferença tem aqui? Quando a gente cria um vínculo com base na dívida ou no poder, a gente está criando um vínculo com o ego da pessoa. E enquanto a gente tem um vínculo com o ego, a gente não consegue levar esse vínculo para um lugar mais elevado, que é o do amor. Para que o vínculo do amor se estabeleça, muitas vezes a gente precisa romper esse vínculo do ego. E eu falo muitas vezes nas mentorias que existe um processo alquímico que se chama separatio, que é o processo do corte. E muitas vezes esse corte que a gente precisa fazer é um corte com uma expectativa, é um corte com uma imagem, com uma persona que a gente carrega, e às vezes é um corte de vínculo. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas ficam muito assustadas. Eu não posso cortar com a minha mãe. Não posso fazer isso com ela. Eu escuto muito isso, tá? Eu não posso fazer isso com ela. Ou seja, claramente é um vínculo de dívida. E aí, eu gosto de trazer um aprendizado aqui. Quando a gente cria um vínculo assim, no nível do ego, por quê? Porque eu tô atendendo o ego dela de se sentir importante na minha vida, de sentir que eu reconheço o que ela faz, o que ela fez. Eu não estou honrando de verdade o eu superior dela. Eu estou criando meu vínculo com o ego. Cortar esse vínculo, ou seja, deixar o vazio para que ela reestabeleça as expectativas que ela tem em relação à sua filha ou seu filho, permite, que essa outra pessoa cresça, porque enquanto eu estou alimentando essa dependência dela em relação a mim enquanto filha, ela não está crescendo, ela não está chegando na fronteira dela. Ela não está repensando quais são as expectativas que ela tem ou não tem comigo. Quando eu corto esse vínculo dessa maneira, eu abro espaço para que ela repense as suas expectativas e o seu lugar, né? E 2, eu abro espaço para que a gente possa estabelecer uma conexão dentro de um novo nível de consciência. Dentro de um nível de consciência do eu. Eu sei que parece complicado, talvez. Mas, se você pensar nas tuas relações, você vai conseguir identificar relações em que você tem um vínculo de dívida ou de poder. E se você olhar bem fundo para isso, você vai perceber como esse vínculo de dívida e de poder está alimentando o ego da outra pessoa. Não está alimentando nem elevando ela para o eu superior. Não está. Então, muitas vezes o honrar pai e mãe, né, o ser gratos por tudo que eles nos deram, pela vida que eles nos deu, passa sim por cortar certos vínculos que não são baseados no amor, para que aí a gente possa reconstruir um novo vínculo com uma nova consciência. Esse é um dos passos que a gente dá em direção à nossa liberdade, ao nosso poder pessoal e no desenvolvimento dessa inteligência espiritual que é tão importante para que você possa viver a tua vida de dentro para fora e não de fora para dentro. Para que você consiga de fato acessar a tua essência e transformar a sua vida com base nela. Se você gostou desse vídeo, encaminha para alguém que precisa escutar sobre esses vínculos e que precisa talvez
fazer um processo de autoconhecimento e entender exatamente aonde que estão os vínculos que desgastam tanto, que trazem às vezes tanta culpa e tanto peso pro dia a dia.